Olá, seja bem-vindo ao Linha de Frente. Aqui a gente tem um espaço no Grupo Aratu para poder discutir temas relevantes para a Bahia, para Salvador. E claro que a gente tem que falar de Salvador como uma joia da coroa da história do país. Mas essa história do Brasil, que está contada muitas vezes em imóveis aqui da capital, ainda temos problemas para lidar com ela no presente e precisamos discutir como vamos tratar para o futuro ser melhor do que temos hoje. E nada melhor do que discutir esse assunto com especialistas, estudiosos, tanto acadêmicos, teóricos, mas pessoas que estão na prática convivendo com a história de Salvador, contada através da sua arquitetura e da sua engenharia. É para isso que o Linha de Frente hoje traz um debate especial sobre patrimônio histórico, de que maneira o passado, junto com o presente, a gente vai conseguir projetar um futuro melhor para a nossa capital. Temos aqui na mesa personalidades, autoridades e também estudiosos que vão nos ajudar a entender a complexidade desse tema. Vou começar apresentando primeiro Clarindo Silva, que para muita gente dispensa apresentações. Ele é empresário, empreendedor, ele é uma voz que tem no Centro Histórico, no Pelourinho, em defesa da nossa identidade, em defesa das nossas raízes, mas acima de tudo é um artista popular, como eu gosto de chamar Clarindo Silva, e nos últimos 60 anos, o maior guardião que o Pelourinho poderia encontrar. É um prazer, uma satisfação conversar com o senhor aqui mais uma vez, Clarindo Silva. Boa tarde a todos e a todas. Queria agradecer a oportunidade de poder, nessa mesa, discutir e debater a importância da preservação do nosso centro histórico, patrimônio da humanidade, e que todos nós precisamos cuidar e preservar. Clarindo Silva é um dos nossos convidados e o Meru Bahia também. O Meru Bahia é doutor em sociologia, cientista social. Aí a gente está vendo Rafael Dantas, o nosso historiador. E o Meru Bahia vai também nos ajudar a entender a dimensão humana desse problema. O Meru, seja bem-vindo, a satisfação estar com você aqui no Linha de Frente Especial. Eu agradeço o convite. Para mim será uma grande satisfação poder contribuir e pensar os processos de tombamento e reforma e seus impactos na sociedade. Sabemos que o patrimônio é a cultura viva e a vida tem que ser cuidada e tem que ter manutenção e tem que ter muito planejamento também. Aqui conosco também Rafael Dantas. Rafael é historiador, é jovem, mas entende muito dessa longa história, da longa trajetória que a gente tem aqui de mais de 500 anos praticamente, que Salvador, mesmo antes de se tornar uma cidade formalizada, já era um povoamento urbano importante e que agora a gente tem esse outro desafio de enxergar daqui para frente. Rafael, eu quero começar com você, já que você tem um prazo apertado aqui. Eu queria que você, na sua apresentação também, fizesse um apanhado da importância do patrimônio, principalmente o patrimônio arquitetônico, como é que a história está sendo contada por esses edifícios e imóveis aqui na capital. É um prazer retornar à casa, é um prazer conversar com você novamente, estar com vocês, meu colega de UFBA, nossa referência, Clarindo, que aqui está, que além de ter uma vivência, uma atuação tão importante no centro histórico, é memória viva, né? De todos esses processos, inclusive dessas tentativas que foram feitas de revitalização, de reestruturação, de restauro, de reforma, ao longo de todo esse tempo, né? Desde os anos 60, temos essas atividades de uma forma mais intensa. Como você bem falou, Salvador da Bahia sempre foi essa referência muito antes do seu nascimento, né? Mas especialmente quando nasce, tanto como fortaleza e depois como cidade, ela se torna essa grande matriz de um planejamento ultramar, de um planejamento português num contexto americano. Já que aqui era a capital da América Portuguesa, de 1549 até 1763, o nosso centro histórico hoje e toda aquela região, né, adjacente, de uma forma ou de outra reflete as faces do povo, né, dos povos que fizeram Salvador, dos povos que fizeram a Bahia. Cada uma daquelas referências arquitetônicas, estruturais, também carrega um pouquinho dos pedaços do mundo ao longo desse contexto. Podemos citar o exemplo de São Francisco de Assis, né, que temos, infelizmente, essa triste notícia, mas se olharmos a catedral, temos pedras que vieram do contexto europeu, de diversos lugares, Itália, Portugal, Espanha.
temos elementos que vieram de África, do sul asiático, temos mão de obra que atuou diretamente na construção da igreja no século XVII, no século XVIII, baiana, africana, livre, escravizada, temos a presença religiosa, temos detalhes que bebem de influência neomorisca, barroca, maneirista e neoclássica. Então, não só um recorte de um tempo, mas vários tempos podem ser vistos, e eu estou dando apenas um exemplo, que é o caso da catedral, e em São Francisco não é diferente. Então, cada uma daquelas edificações, cada uma daquelas construções, e é por isso que a gente tomba um imóvel, é por isso que a gente destaca e dá um valor especial para aquela construção, está carregada de elementos que estão além de sua materialidade, é além de sua estrutura, é além da questão artística, do valor intrínseco a esses elementos. Mas elas carregam pontos que são importantes para compreender a época, a sociedade, as pessoas, e são importantes hoje também, que é o caso da São Francisco de Assis. Quando a gente analisa a igreja de São Francisco, a gente tem a referência do barroco, a importância de uma igreja que representa justamente a relevância que a igreja católica tinha naquele contexto. Clarindo sabe muito bem, nosso amigo também vai lembrar de todos esses momentos de imposição, de violências, de encontros e desencontros que marcaram a nossa sociedade. A Igreja Católica era a principal referência nas cidades, no próprio contexto do que tínhamos como sociedade naquele contexto. Foram em volta das igrejas, em volta dos conventos, que tudo se desenvolveu, que as principais construções, inclusive, foram erguidas. São Francisco de Assis é uma referência muito interessante para a gente analisar um pouco desse contexto. Temos o contexto das cidades, das feiras, das idas e vindas, das chegadas e partidas, e quando você entra por aquela porta, você está na casa de Deus. Você se transporta para uma outra realidade. O barroco naquele momento, no contexto baiano especialmente, século XVIII, onde foram construídos aqueles entalhes, onde foi colocado inclusive o forro que despencou, é justamente um reflexo muito claro dessa ideia de uma divisão, de que a partir daquele momento você está em contato com o divino. Para Deus, nós oferecemos o melhor. Nós oferecemos o que tinha de melhor para a arte, nós douramos. O ouro não é para São Francisco, a riqueza que está ali não é para São Francisco de Assis. Ali é um presente para o divino, para a ótica divina. O barroco exige exagero, exige movimento, exige dramaticidade. E quando você vê aquelas taias ricamente douradas, feitas inclusive por muitos artistas que não conhecemos os nomes, mas sabemos que foram artes de baianos, como lembra Manuel Araújo nos seus livros, né? A gente vê um pouco de um detalhe único de uma época, do século XVIII. Por isso que é tão importante e bonito preservar aquilo tudo. O forro era uma preciosidade. Você tem influência do contexto oriental, né, com a geometria ali presente. Alguns especialistas lembram desses encontros com a questão oriental árabe, né, porque os árabes dominaram a Península Ibérica. Isso, de uma forma ou de outra, vai influenciar na arte barroca daquele período também. Temos passagens da vida de Santa Maria, né, da Virgem Maria, em uma técnica maravilhosa de claro e escuro em cada um dos quadrantes que ali ficavam, os caixotões pintados, retratando essas passagens bíblicas. Geometria esculpida em madeira de cedro, que é uma beleza única. Hoje você, inclusive, tem até dificuldade de reproduzir com tanta beleza. Temos restauradores exímios, maravilhosos, mas na época esses artífices, esses artistas estavam pela cidade, Clarindo bem sabe, ficavam pelas ruas do comércio, pelo próprio Centro Histórico de Salvador, isso no século XVIII, no século XIX, e fizeram uma joia, uma obra arquitetônica da maior riqueza possível. Sem dúvida nenhuma, uma das principais referências do barroco no contexto americano e que infelizmente despencou. Eu vou continuar rapidinho com o Rafael Dantas, porque ele vai precisar se ausentar do resto do debate, então eu vou aproveitar um pouco do conhecimento dele para a gente fazer uma parte introdutória sobre tudo que a gente pode encaminhar, conversando com Clarindo e com o Meru Bahia. Eu quero saber de Rafael, quando a gente tomba, você já até começou a mencionar, quando a gente tomba um imóvel, quando a gente carimba a importância desse imóvel do ponto de vista histórico, seja material ou imaterial, no caso de manifestações que não são construções, se a gente não mantém o cuidado com ele, a gente está realmente valorizando ou a gente está desvalorizando ao ponto de uma tragédia como essa levar para as manchetes a Igreja de São Francisco de uma maneira que a gente não gostaria? Com certeza. Infelizmente, uma realidade que se arrasta no contexto brasileiro. Lembro como se fosse hoje, chegando em casa, a tragédia do incêndio do Museu Nacional. Jamais imaginaríamos que teríamos outro incidente como esse. E muito se falou naquela época, vocês vão lembrar,
que sirva de exemplo, que essas coisas não se repitam. Ou seja, de lá para cá, outros casarões caíram, outras igrejas passaram por problemas. Então, isso evidencia uma ausência, foi o que eu estava conversando até com os meninos mais cedo, de projetos estruturantes, não projetos de governo, mas projetos de Estado, projetos que continuem, que levem as etapas, né, de reforma, de restauro, de fato a cabo, que se termine aquilo que se pensa, aquilo que se projeta. Temos profissionais exímios, temos equipe técnica extremamente qualificada, né? O que precisamos é, de fato, um recurso apropriado para a área, investimento, uma união do público com o privado, porque não se caminha apenas dependendo de uma esfera. Temos diversos casos mundo afora que mostram isso. Trabalhei na época do governo, inclusive na época conversamos muito sobre isso nos projetos que foram desenvolvidos. Muitas das iniciativas que fizemos, como o projeto do Sinos, idealizado pelo ex-secretário Fausto Frank, que eu na época coordenava, só foram para frente porque tiveram apoio do Estado e o apoio financeiro do privado. Em um caso, como elementos maiores como esse, São Francisco de Assis, ao meu ver, pode-se criar uma força-tarefa, um pacto, um fundo, etc., mas o Estado tem que dar esse norte, o Estado tem que estar ali presente e dando recursos necessários para que isso aconteça. Porque senão, o que você falou, o que é tombado acaba tombando, não da forma que a gente espera, mas tombando, se destruindo, né? E falar sobre isso é destacar especialmente que o Centro Histórico de Salvador, qualquer outro centro histórico, precisa de habitação, precisa de moradia, precisa de pessoas ali residindo constantemente, que inclusive já existe, mas precisamos muito mais, precisa de segurança, de serviços e de acompanhamento para dar encaminhamento e fiscalizar a situação de cada um desses imóveis. Isso se faz com atenção constante por parte de pessoas qualificadas para fazer isso, mas é preciso de muito mais cuidado e de sensibilidade. Isso toca também naquela questão da gente conhecer a nossa história, né? A gente conversando na salinha antes de conversar aqui com você, no estúdio, falamos um pouco sobre isso. Se a gente não conhece a importância de um bem tombado, de uma igreja, de um casarão, etc., para boa parte das pessoas, ali é apenas um imóvel que está caindo, que está em ruína, sendo que não é. Ali são elementos também do nosso processo de identidade. Se chegamos ao que a nossa cidade é hoje, que o nosso Brasil é hoje, toca também entender como essa cidade era no século XVIII. Passa, como falamos, pelos seus processos de exclusão, de violência, de transformação. Nosso amigo que é da sociologia, das ciências sociais, vai abordar isso de uma forma maravilhosa. Cada uma daquelas construções exemplifica tudo isso. Inclusive nos mostra o que a gente quer e o que a gente não quer que continue, né, perpassando em nossas realidades. Rafael Dantas, historiador, nos ajudando a entender vários dos elementos que compõem a complexidade desse assunto. Eu agradeço, Rafael, ele já tinha avisado antes que não poderia ficar até o final do debate. Lamento, porque é uma mente, é uma inteligência que pode nos ajudar a entender, mas tenho certeza que em próximos momentos a gente vai se encontrar de novo para poder tratar desse assunto, Rafael. Obrigado. Com certeza, eu que agradeço e tenho certeza que agora o negócio vai pegar fogo aí, num bom sentido, para a gente entender, né, um pouco desses caminhos aí possíveis para se pensar esses espaços e o nosso patrimônio. E as pessoas, principalmente, né, Clarindo? Lógico. As pessoas. As pessoas. Aí eu quero dar continuidade chamando Clarindo Silva para o debate, porque Dr. Clarindo Silva, ele que eu vou fazer até questão, viu, Clarindo? Preservar para perpetuar a frase da camisa que Clarindo Silva nos trouxe. O senhor teve um vídeo recentemente, por ocasião da tragédia lá na igreja de São Francisco de Assis, que o senhor faz um longo desabafo e que cita, inclusive, algumas das respostas colocadas por Rafael. Ocupação, moradia, fluxo de pessoas, seres humanos cuidando do dia a dia do centro histórico. Eu queria que o senhor retomasse aquela linha de raciocínio que o senhor estava falando, por que o centro histórico começou a ser abandonado no momento em que famílias começaram a sair de lá. Famílias e equipamentos. Como eu cito, a Faculdade de Medicina, Instituto Legal, sede do INCRA, uma série de equipamentos. Mas, sobretudo, a falta de continuidade do projeto, que foi pensado em 10 etapas. Está travado na 7ª etapa e falta um comprometimento da sociedade. Nós não podemos continuarmos pensando que quem tem que cuidar do centro histórico são tão somente os governantes. Se é patrimônio da humanidade, é patrimônio de nós todos, de todos nós. Dia 3 de dezembro
quando completou 39 anos do tombamento do Centro Histórico, nós reunimos algumas celebridades na cantina, Paulo Armindo, Dr. Walter Canella, Amália Casal, outros arquitetos, e definimos que nós iríamos fazer uma carta, a Carta do Centro Histórico, para o Presidente da República, para o Ministério da Cultura, Ministério da Cidade, para o Senado, para a Câmara Federal, para o Governo da Bahia, para a Assembleia Legislativa, para o Prefeito de Salvador e para a Câmara de Vereadores. Feito isso, para a Unesco. Feito isso, nós iríamos chamar algumas entidades parceiras, como a Ordem de Advogados, Institutos Arquitetos, Institutos de Engenharia, Clube de Engenharia, para fortalecer e chamar a atenção da sociedade para a importância da revitalização do Centro Histórico. Não dá para continuar vendo um projeto que foi pensado em 10 etapas, está travado na 7ª etapa há mais de 20 anos. E me preocupa muito, eu acho que esse evento dessa menina que tirou meu sono naquela noite, eu não dormi, porque na véspera eu tinha estado na igreja de manhã, a igreja estava cheia, meio-dia estava cheia, e 7 horas da noite tinha mais de 100 pessoas ali dentro. Se Deus me guarde, essa menina que para mim ela veio trazer a luz para que nós pudéssemos discutir de uma maneira muito mais ampla essa questão do Centro Histórico. Durante a noite eu fiquei pensando, mas meu Deus, o que é que essa menina estava orando? Será que ela estava pedindo pela paz mundial? Será que ela estava pedindo melhores condições para o Centro Histórico? Passou por alguns lugares, como a Ladeira da Montanha, e viu o abandono? Pagou R$10 para isso? Então, isso mexeu muito comigo e acho que esse é o grande momento. Aquele meu depoimento viralizou aí pelo mundo todo e eu acho que é o grande momento da união de todos. Não dá para se ver os governos destruindo a Rota Atlântica para fazer conjunto habitacional, quando poderia utilizar essas ruínas, esses prédios que estão arruinados. Não dá para nós vermos se pagar uma fortuna de aluguel em determinados imóveis, quando nós temos imóveis ali que poderia ser utilizado pelo poder público. Não dá para entender alguém dizer não pode preservar, não tomba. Tem que tombar e cuidar. Eu acho que nós não podemos perder a grande oportunidade. Nesse momento é carnaval. Diz que o Carnaval da Bahia é o maior espetáculo da terra. Eu gostaria de que nós pudéssemos transformar esse momento em um momento de apelo. Se cada artista, se cada bloco, se cada entidade carnavalesca abrir a boca e usar essa frase nossa, certamente vai tocar na sensibilidade das pessoas. Eu tenho muitos anos ali e cheguei ali fazendo história. Eu cheguei ali com 12 anos de idade como empregado doméstico do Bazar Americano, que era anexo da cantina. E ali eu já conseguia enxergar, eu dizia, meu Deus, como isso aqui é belo, mas que Deus me deu a bênção de ver aquilo ali inteiro. Com 12 anos de idade. 12 anos de idade. Eu cheguei ali no dia 5 de julho de 1955, como empregado doméstico do Bazar Americano, mas já tinha a sensibilidade de dizer, meu Deus, cada passo meu no Centro Histórico, eu me sinto, eu não sei, eu digo sempre, minha ligação com aquilo ali é espiritual. Se assim não fosse, eu não estaria. Na década de 80, quando houve o tombamento, foi aquele desespero, os proprietários começaram a fazer retomada. Me lembro, em 86, parecia que nós estávamos vivendo na Roma de Nero. Aconteceu 19 incêndios. Quando eu descobri que eram as crianças que estavam ganhando 50 cruzeiros e 1 litro de gasolina para tocar fogo nos prédios, eu peguei essas crianças, criei um projeto chamado Criançarte, botei lá, todo sábado estavam reunidos. Saía, ia cada prédio daqueles, dizia, olha, estava esse prédio aqui, foi construído pelos seus antepassados, pelos seus bisavós, pelos seus tataravós, que vieram do continente africano, que não pediram para vir, que vinham amontoados no navio, chegavam aqui, eram separados da família, eles precisam preservar. Imagina que esse projeto chegou a transformar em guias mirins. Infelizmente, cada governo que chega com um olhar diferenciado. E aí, nesse mesmo 86, fecharam 158 estabelecimentos comerciais. E eu não fechei minha casa por conta, primeiro, que eu sou um homem sortudo e tenho ao meu lado uma grande mulher que praticamente me proibiu de vender. Nós vendemos o sítio
vendemos nossa casa e morada. E eu disse, menina, não tem jeito, nós vamos ter que jogar a toalha. Ela falou, você não vai jogar a toalha. Se lembre de uma frase que você sempre diz, você tem 3 grandes amores em sua vida. Você tem sua mãe, eu e a Cantinha da Lua. Você já viu se vender amor? E aí... Aí tocou fundo no coração. Tocou fundo no coração e vendi a Brasília 10, 1852 e estreou a cantina. Para não perder a cantina. Clarino Silva, 82 anos já, Clarino? 82 anos, 326 dias, 336 dias. Há poucos dias de completar 83 e com certeza a gente vai estar com muitos anos, muitas décadas ainda, acompanhando a trajetória desse homem. O Meru Bahia, a gente tem vários elementos para poder discutir um assunto da extrema complexidade e temas complexos não podem ter soluções simples. Geralmente as soluções também são complexas. Mas diante desse cenário, você com sua experiência de doutor em sociologia, de cientista social, quais os caminhos que a gente deveria ter trilhado, não trilhamos e que agora a gente precisa retomar para poder resolver esse grande dilema que é o centro histórico e os imóveis antigos de Salvador? Bom, minha contribuição como cientista social é primeiro perceber o processo do centro histórico e a sua regulamentação enquanto um patrimônio como um fenômeno social complexo, que tem atores e grupos e entidades, interesses, tem uma temporalidade, e o tombamento e as reformas também. O primeiro ponto que a gente deve pensar é que o patrimônio ele não é relativo apenas ao passado, mas é relativo também ao presente e ao futuro. O patrimônio não é apenas preservar, mas é manter vivo o conhecimento, manter viva as tradições, manter viva as grandes contribuições de grupos diferentes do passado. Patrimônio não é só imóvel, patrimônio não é só bem, não é só materialização. Nós temos as festas e temos outras, vamos assim dizer, fenômenos também, manifestações. Um ponto muito importante para a gente trabalhar nesse evento trágico agora é pensar que há uma falta de visão estratégica e um planejamento. Quando a gente diz é um problema complexo, uma solução complexa, não é primeiro partir para achar culpados apenas e nos entristecer, e nós vamos nos entristecer bastante. É uma vítima, não é apenas uma vítima, é uma vítima. Mas nós temos que olhar agora para frente, para uma cidade onde tem mais de 2.000 imóveis tombados, com risco e vulneráveis. Me permita aqui até passar um dado que a produção conseguiu. 2.969 imóveis históricos catalogados no mapeamento da Defesa Civil, sendo que 444 estão sob risco, 117 com risco muito alto e 327 com risco alto de desabamento. São números que impressionam, Meru. Impressionam e, bom, o que eu vou trazer aqui são 4 perspectivas. A primeira é pensarmos como a sociologia e as ciências sociais podem contribuir. Primeiro, bom, existe uma falta de um projeto, de um planejamento, uma visão estratégica, que não apenas pede a sistematização dos imóveis, mas que pense a cidade enquanto sua representação imagética. O que é que a cidade quer promover com o seu casario, com o seu patrimônio? A primeira capital do Brasil, quase 3.000 imóveis tombados. Então, nós temos recordes de igrejas, recordes de terreiros, largos, passos e uma série de casarios. Então, o primeiro ponto é este. O segundo, se consideramos o patrimônio como algo vivo, vamos pensar agora aqui no imóvel, o imóvel está em um local, está em um território. Como que dialoga este imóvel tombado com a sua localidade? Quem são as pessoas que transitam e como que essas pessoas têm este imóvel tombado no seu cotidiano? Qual a importância para essas pessoas? Há de se fazer uma grande campanha de conscientização pró-patrimônio. As pessoas têm que valorizar, a sociedade civil tem que valorizar também. O Estado tem que saber comunicar. Os órgãos competentes têm que saber comunicar. Quantos imóveis existem na cidade? Poderíamos sair perguntando pelas pessoas na rua. E quais imóveis tombados
o que é um patrimônio histórico, cultural e artístico, qual é o valor que tem? O valor que tem, e agora vamos a esse segundo elemento, é um valor fundamental para a formação da nossa identidade, enquanto soteropolitano, enquanto baiano, enquanto brasileiro também. Então, estes objetos, estas coisas, ou estes imóveis, vamos assim dizer, tombados, eles têm uma vida própria, porque eles contam uma história. O Rafael nos contou aqui há pouco tempo a quantidade de peças e as suas origens diferentes. Então, trazer este conhecimento e trazer essa história não é apenas a gente conhecer o passado, mas a gente se empoderar neste presente. Eu quero continuar a sua análise, achei muito interessante, mas aí eu vou colocar um pouco da experiência de vida e de Pelourinho, de Clarindo Silva, para nos ajudar nesse aspecto. O Meru Bahia falou um tópico aqui que eu achei fundamental: comunicar. As pessoas precisam saber quantos imóveis são históricos, quantos imóveis são tombados, por que eles foram tombados, o que é que eles representam. As pessoas precisam saber o que é que o Pelourinho é visto mundialmente, internacionalmente. O senhor, Clarindo Silva, tem 7 décadas de Pelourinho, 70 anos de Pelourinho. É possível, na sua memória, o senhor dizer qual foi o melhor momento e qual foi o pior momento, para a gente poder ter um balizamento, para a gente poder entender e comparar? Olha, um dos piores momentos foi exatamente o processo de esvaziamento. Porque até a década de 40, ali era o grande centro político, social, econômico e financeiro. A partir da Segunda Guerra Mundial, as famílias tradicionais saíram para o Corredor da Vitória, para a Graça, para a Barra. E na década de 70, aquele processo perverso de esvaziamento. Saiu a Faculdade de Medicina, saiu o Instituto Prédio Legal, saiu a sede do INFRA, saiu a Academia da Bahia, fecharam o Cine Santo Antônio, fecharam o Cine Popular, desativaram o Plano Quinado Pilar, desativaram o Chão Taboão, houve o incêndio do Liceu de Artes e Ofícios, tiraram a administração do Estado, tiraram a administração do município, fecharam o Baneb, fecharam a Caixa Econômica e outras instituições. Acho que esse processo já foi muito ruim. E pior ainda, foi a maneira como a sociedade começou a ver o centro histórico. O fato de um prédio que morava uma só família, morava 38 famílias, e 38 famílias de afrodescendentes, aí veio a coisa que não só tinha prostituição e marginalidade, que é o momento que eu digo, tem prostituição, tem marginalidade, mas tem pessoas honestas trabalhando, tem pessoas honestas morando, tem 3 escolas funcionando. Eu acho que esse momento, como eu volto a dizer, um grito de alerta dessa menina. Essa menina é uma iluminada. Porque quando acontece isso, quer dizer, o foco, o mundo, passa a olhar para a Igreja do Ouro, que é uma das 8 maravilhas do mundo, com um olhar diferenciado, mas que isso vai ter que refletir, repercutir em todo o centro histórico. E acho que esse grande carnaval da Bahia, que é a maior festa do mundo, é um momento de cada artista, de cada bloco, de cada entidade, fazer um apelo, juntar. Todos nós juntos poderemos, com certeza, salvar o centro histórico. Eu estou na finitude, eu acho que a morte é a única verdade da vida, eu estou na finitude da minha vida, mas eu peço a Deus que eu possa ter a bênção de ver esse centro histórico revitalizado. Pelo menos 80%. Porque não dá para passar na solidariedade como eu passava, tudo inteiro, e ver aqueles solares escorados. Essa prática de escoramento metálico, eu acho um grande equívoco. Pintar as fachadas e desenhar portas e janela, não dá. Só pode ter conservação tendo vida. Tem gente que mora em um estabelecimento comercial embaixo, tem outro em cima. A Rua da Misericórdia tem um trecho ali que poderia anexar, ou seja, dar sequência, a grande obra está sendo feita na Rua Chile. Quer dizer, você ficaria com todo um quarteirão, ou 2 ou 3 quarteirões, restaurado, revitalizado, todo jeito trabalhando. Naquele espaço ali da Rua da Misericórdia, tinha ourives, tinha médico, tinha alfaiate, tinha advogado, tinha vários escritórios, está lá fechado. Então, eu acho que este grande momento, a humanidade, a Unesco, todos nós precisamos estarmos juntos, de mãos dadas, para salvar o maior conjunto arquitetônico da América Latina, patrimônio da humanidade, e que nem sempre é visto como tal. Memórias de Clarindo Silva aqui com a gente. Meru, eu tinha te interrompido, eu vi que você estava numa linha de raciocínio interessante, mas até porque eu imaginava que a contribuição de Clarindo Silva nos ajudaria também a ilustrar mentalmente
tudo que você estava falando. Aí, por favor, continue e até esse aspecto que ele disse do esvaziamento e da falta de seres humanos, de vida mesmo ali no cotidiano do Pelourinho. Perfeito. O Clarindo nos trouxe a ilustração, a materialidade, a realidade de quem vive, de quem pensa, de quem atua. E, bom, este quarto ponto que eu ia trazer era justamente o que Clarindo trouxe. É necessário a gente pensar a nossa sociedade, a nossa comunidade, ainda mais a partir de um evento trágico como esse, como um estágio que urge um pacto entre o Estado, a sociedade, o mercado, outros atores como a religião. É preciso pensar a sociedade em termos de planejamento, em termos de visão. E aí nós temos um outro aspecto que é muito interessante, que está presente na fala de Clarindo, que é o tempo. O tempo passa e com o tempo vem as intempéries, com o tempo vem os riscos, as vulnerabilidades. A gente vive numa cidade que chove bastante, a gente vive numa cidade onde os cuidados que nós temos que ter, eles são diários e cotidianos. Pelourinho, então, é um grande exemplo disso. Mas temos que pensar em grupo também. O que nós sentimos com isso é que está faltando alguma coisa. Faltou o quê? Faltou mais cuidado, mais empenho, faltou uma comunicação. Os avisos já estavam sendo dados. Mas, neste tempo um tanto fluido e dinâmico demais, talvez essa informação não tenha se concretizado. O que está presente na fala de Clarindo é: as pessoas concretizam, as pessoas tornam reais os processos sociais. Por mais que estejam simbolizados em objetos, em esculturas, em casarios, mas são as pessoas que colocam a cultura para andar, para se mover. A cultura está em movimento. Então, um fato como esse, como há tantos outros casarios solares e construções praticamente abandonadas, a gente pode dizer isso, ou com aspecto de abandono, está-se ali um risco enorme. Então, temos que cuidar. Esta é uma das palavras principais. Preservação significa também cuidado. E preservação tem algo muito interessante em preservar, que, bom, é uma outra palavrinha que é ação, agir. Aí, então, nós temos algo que, um pouco do que o Clarindo, ficássemos aqui bastante tempo, o Clarindo ia nos iluminar muito mais. Ele tocou em outro aspecto fundamental também. O Centro Histórico de Salvador é um ponto turístico muito importante para o Estado e para o Brasil. Não basta dizer todas as artes que já foram feitas ou que representou, mas os visitantes que vêm ávidos para conhecer não só as belas praias, mas toda aquela história que está nos paralelepípedos, azulejos e sobrados. Essa história, ela também tem que ser cuidada. Um adendo muito importante. Os construtores do passado, os projetistas e os executores de projetos do passado, da antiguidade, os projetos de construções antigas, vamos trazer aqui para a nossa realidade, eles sempre pensaram em reforma e manutenção. O tempo passa e depois aquele casario, aquela construção entra em estado precário e aí nós temos uma visão do passado como se ele fosse ruínas. Esta também visão do passado tem que ser mudada e alterada. Uma das grandes contribuições da sociologia é trazer a nossa visão multidimensional. Vamos cuidar desse passado para que a gente veja o passado no seu tempo mais iluminado. Eu vou deixar uma provocação, quero fazer uma pergunta para Clarindo Silva, mas vou deixar uma provocação para você já ir pensando. Deixar o passado com imagem de ruínas também é uma mensagem política? Eu quero saber sua análise a respeito disso. Clarindo Silva, professor Homero Bahia acabou de mencionar a importância turística do Pelourinho, do Centro Histórico de Salvador, para o Brasil. O senhor que está lá no dia a dia, que tem um estabelecimento consagrado, que é a Cantina da Lua, que é cantada, inclusive a Cantina da Lua é cantada em músicas que extrapolaram o nosso território nacional. Qual a imagem atual que os turistas têm do Pelourinho? O que é que eles passam para o senhor? Eles estão decepcionados? Eles estão contentes? Eles têm uma boa impressão do Pelourinho? Olha, o turista viaja 11 mil quilômetros para visitar o Pelourinho e visitar, às vezes, a Igreja do Ouro, né? E, olha, eu assisti a missa na terça-feira passada na Igreja Nossa Senhora dos Olhos Pretos
90% das pessoas que entraram Olha para cima. olhando para cima. Então, isso... Preocupadas. Preocupada. E até porque eu acho que não me lembro de algum fato que tivesse acontecido no centro histórico que tivesse tanta repercussão como está tendo. Toda parte do mundo eu tenho recebido falar sobre o desastre que as pessoas estão colocando assim. Foi uma pessoa só, mas foi um desastre, foi uma tragédia. E foi uma tragédia anunciada, como eu escrevi para alguns meios de comunicação. Mas eu acho que é esse povo que viaja, é patrimônio da humanidade. Então toda a humanidade está preocupada e nós precisamos aproveitar esse momento de dor, de tristeza, para a retomada de todos, de toda a humanidade. Porque você imagina, qual a indústria metalúrgica que não quer ter seu nome ligado à revitalização do centro histórico? Qual a indústria de tinta que não quer ter seu nome ligado? Qual Qual a construtora? As construtoras que não querem ter seu nome. Esse é o grande momento. Eu acho que nós precisamos realmente, todos, de uma certa forma, todos de uma certa forma, estar buscando essa união, esse fortalecimento, essa certeza de que... Olha, um exemplo, a parte de baixo do comércio, aquela intervenção que a prefeitura fez na Casa da Música, foram 5 ou 6 ruínas restauradas. A Casa do Azulejo é uma coisa fantástica. Aí vem aquele pedaço ali até a Conceição, ali pega um pouco a Preguiça, que o nome é até muito equivocado, ali devia ser Ladeira do Descanso, não Ladeira do Preguiça. Os nossos antepassados pararam ali para descansar. Não era porque era preguiçoso, é porque não era animal para poder sustentar aquilo ali. Mas, então, se as três, digamos, o governo federal, o governo estadual, o governo municipal e a sociedade precisa se apropriar daquele lugar. Precisa achar que aquilo é um pedaço nosso, é um pedaço da nossa história. Quando eu defendo aquilo, eu digo, meu Deus, essa coisa espiritual, será que meus familiares, meus bisavós, meus tataravós, que vieram do continente africano, que não pediram para vir, que antes de viajar, passavam pela árvore do esquecimento para perder sua identidade, chegava aqui famílias inteiras, com 10, 12, um ia para Pernambuco, outro ia para Santo Amaro, outros iam para o Rio, e eram vendidos para poder haver digamos assim, a separação dos familiares, para não haver revolta, etc, etc, etc. Será que isso tem que ser esquecido? Não. Então, ali está a nossa memória viva, e que as pessoas vêm de fora, e tem dezenas de pessoas em Salvador que não conhecem o centro histórico, e que me perguntam na rua, ali é muito violento, né? Ali é perigoso. E o Peruíno continua sendo, hoje, a área mais bem policiada do estado da Bahia. Óbvio, quando eu digo isso, eu tenho cuidado de dizer que, apesar de ser bem policiada, nós temos problemas sociais gravíssimos, que é a abordagem. E a abordagem não é problema de polícia, é problema social. Nós não podemos estar jogando tudo no colo da polícia. Então, eu acho que esse é o grande momento. Eu queria fazer um apelo, mais uma vez, aos nossos artistas que usem esse momento de uma maneira positiva, de apelo para a humanidade. Porque, se Deus quiser, e todas as forças da natureza, e todos os santos, na nossa lei, todos os santos, haveremos de chegar ao mês de dezembro com outra cara e com outra realidade nesse centro histórico. Clarindo Silva fazendo um apelo aqui, um desabafo também, um convite para todos nós pensarmos juntos em como ajudar nesse momento. É um momento que a gente enfrenta uma fragilidade, mas que, se a gente souber lidar, a gente faz disso um momento de redenção, de melhoria e de avanços. Meru, eu coloquei para você essa impressão minha a partir do que você falou. Se a gente deixa que as ruínas contem a história do nosso passado, talvez isso também tenha uma mensagem implícita. Será que não tem uma mensagem implícita de deixar o passado com a cara antiquada, com a cara decadente e fazer com que a gente se afaste e não aprenda nada com o que passou? Bom, esta é uma provocação instigante, complexa, e o que a sociologia multidimensional que eu venho produzindo e trabalhando, ela encontra algumas respostas
nunca uma resposta só, mas algumas, múltiplas. A primeira delas é que o passado, quando visto dessa forma, existe um interesse do presente para que este passado seja diminuído e que o presente consiga se levantar através desse passado. Existe uma outra perspectiva também, a perspectiva da falta de conexão das pessoas, dos fenômenos e dos processos, do passado até o presente. Então se perde os textos e as ordens de reforma e manutenção dos imóveis. Estas igrejas são centenárias. A gestão é centenária também. É uma cidade centenária também, uma gestão centenária. Onde está a conexão do início ao fim, onde nós vamos pegar as ordens, os documentos, as exigências todas de reforma, de uso da cor, você não pode alterar, você tem objetos e materiais. A terceira, agora, perspectiva, por que o passado é importante, o passado em ruínas? Porque existe também um desleixo do presente de cuidar desse passado. E se o passado ele está em ruínas e já é o suficiente para atrair as pessoas, bom, um desavisado ou um apressado, como a gente diz, vai dizer, para que então reformar se já se tem um contentamento, se as coisas já estão bem. Mas tem uma frase aqui e um pensamento de um pensador da nossa terra que está aqui com a gente, que é o Clarindo Silva. E esta ideia é muito boa. O povo que não preserva o passado não vive o presente. Jamais poderá construir um grande futuro. Então nós temos uma temporalidade que se conecta. Quanto mais nós causamos interferências, mais reformas e manutenções e cuidados vão ficar ao Deus dará, como a gente diz. Tem um outro elemento que é muito interessante. Quando a gente olha para o passado, sobre esse viés negativo do passado, quando a gente diminui esse passado, nós estamos esvaziando uma série de contribuições e colaborações, uma série de invenções e descobertas. E quando não, nós estamos causando apagamentos e esquecimentos. População afro-brasileira, indígena, bem sabe todos os apagamentos e esquecimentos que ela vem vivendo. Então, agora é o momento de nós pensarmos em uma outra forma de vermos o tempo. Não apenas como passado, presente e futuro, que é o nosso tempo cronológico, mas é pensar esse futuro na frente, esse futuro como próximo tempo. E para isso, a gente tem que entender bem esse passado. E qual é o passado que a gente quer mostrar? É o da ruína? É o passado que também nós vamos transformar e nós vamos não dar uma profundidade devida a ele? Ou um passado que nós vamos reabitar esse passado com as pessoas e trazer os modos, trazer os costumes desse passado para esse presente? Então, como se diz, tem que ter pessoas habitando. É para que esse passado ele não morra. Você tem 40 anos, eu tenho 46, seu Clarindo tem 82, quase 83 anos. Eu acompanhei ainda na minha juventude, na minha infância, o processo chamado de requalificação do Pelourinho, a reforma do Pelourinho. Muito se fala de positivo, e eu vejo muitas coisas positivas, mas alguns estudiosos criticam o modelo da reforma, que basicamente tirou as pessoas que habitavam ali. Qual é a sua análise a respeito daquele momento de 92 em que houve essa grande mudança? Bom, é um momento crucial, essa transformação. E a reforma, a primeira coisa a se dizer, que ela chegou na melhor e última hora. Os casarios já estavam completamente destruídos. O nível de degradação e precarização daquele terreno já estava em algo alarmante. Basta a gente ver os relatos e as histórias e as imagens do passado. Bom, não é um passado nem tão distante. Porém, nem tudo que da obra humana é perfeito. Faltou uma série de, talvez, especialistas e um assessoramento melhor para poder pensar com as pessoas. Mas eu vou lançar um desafio. Essa reforma teve em 89 um grande salto, depois dos anos 90 vai começando. No mundo afora, nós tínhamos exemplos exitosos
mas não conhecidos. Então também era exigir muito, nos anos 80 e 90, que não está tão longe, que pudesse pensar uma reforma tão profunda e tão contemporânea com as pessoas. Depois que passa o tempo, fica fácil a gente também criticar, não é verdade? O que a gente tem que ver é que foi dado uma largada e que nem o projeto inicial ele tinha uma finalidade que era apenas a reforma e acabar. Era um projeto em Várias etapas e queria se estendendo e se ampliando e amplificando o que a gente vê depois atualmente denominar como centro histórico. Pelourinho, 2 de Julho, etc. Nós temos uma rede de bairros que constitui esse local. Então, a meu ver, não vou ficar na crítica ao passado e na crítica ao fenômeno que ocorreu, mas eu vou ficar na crítica do presente. É esta que me interessa hoje. E também não vou dizer que estamos caminhando por um caminho errado. Nós não estamos caminhando por um caminho errado, não. Nós estamos precisando ter mais concentração e foco para pensar, vou voltar aqui ao início, pensar de forma multidimensional e pensar o planejamento da nossa cidade, o planejamento do centro histórico. O que nós queremos mostrar para o mundo vai além também do que é tombado e reformado. É preciso nós criarmos uma ambiência para o visitante, o turista, se sentir na nossa cidade de Salvador. A cidade que tem toda uma história de cidade. Uma cidade que tem uma série de manifestações culturais presentes na rua. A capoeira ou o acarajé, que são também nossos patrimônios esses. Isto precisa ser cuidado também. Mas tem as trançadeiras fundamentais para a vida do Pelourinho. E nós temos mais o que no Pelourinho? Que sempre foi característico e os livros de Jorge Amado tanto mostraram. Nós temos os jovens, as crianças, os grupos culturais que fazem acontecer e dão uma nova vida e uma nova revitalização ao centro histórico. Aquela revitalização dos anos 80, 90 era material e física. Agora o que a gente precisa fazer é ela também ser material e física, mas ser também imaterial e complexa e profunda. O senhor está concordando, seu Clarino? Eu concordo, inclusive, quando ele fala da presença de pessoas. Modéstia à parte, a festa da bênção foi um grande exemplo. A bênção, dia 28 de outubro de 1983, eu me lembro como se fosse hoje, apesar de os grandes 11 artistas que a imprensa chamou dos 11 de ouro, o preconceito contra o Pelourinho é tão grande que não deu 100 pessoas na frente do palco. Eu pensei 10 vezes, mas como eu digo sempre que eu nasci para quebrar paradigmas, eu digo, vou manter a festa. Em 84 eu trouxe a grande estreia da novela Rosa Baiana, que era Zezé Mota, e 11 artistas, Valmir Lima, Batatinha, Dero Gentil, Edil Pacheco, Miriam Tereza, Toninha Luna, Nelson Rufino, Paulinho de Camafeu, Chocolate, eram 11. Deu 2.000 e tantas pessoas no Pelourinho. O que significa dizer que foi um apelo midiático com o nome de Zezé Mota. E isso proporcionou a saída do Olodum do Fundo do Teatro Miguel Santana de Israel para ganhar um centro histórico e ganhar o mundo. E de 83 a 91 nós temos 800 shows na praça, nós temos 4 ministros de cultura, fizemos uma manifesta à nação, entregamos a Sarney lá dentro. Foi mais ousado quando entregamos a carta do projeto cultural Cantinha da Lua ao Papa João Paulo II. Na primeira vez, tomei um bocado de empurrão na porta, não consegui. Ousei marcar um dia com ele no Vaticano. Ele voltou no Brasil e me recebeu na Catedral Basílica. Nessa carta nós falávamos do abandono da Igreja da Barroquinha, onde o padre Antônio Vieira fez grandes pregações. Falávamos também da Catedral Basílica, que estava caindo. Falávamos da Igreja de São Domingo, que estava caindo. E, sobretudo, a Faculdade de Medicina, que, 39 anos depois, ainda tem uma parte da faculdade que está sem ser restaurada. Então, esse momento, eu volto a dizer, essa menina é uma iluminada. Eu acho que ela está lá de cima, jogando todas as energias positivas para que realmente essa revitalização aconteça da maneira que nós estamos buscando que aconteça. A união de todos, independente de religião, de cargo político, de política, ou de seja o que for. Eu acho que o centro histórico é o grande chamamento, é o grande foco, é a grande necessidade. Esse é
é um grande momento, é um momento de apelo patético para a humanidade. Preservar para perpetuar, preservar para perpetuar. A gente tem que bater isso na tecla dioturnamente. Acho muito oportuno, eu, em nome da minha comunidade lá do Pelourinho, a comunidade do Centro Histórico, eu acho muito oportuno fazer um agradecimento assim do fundo do meu coração, muito por conta de que você vê o Charles Taboão, que levou 50 anos para ser restaurado, uma restauração fantástica, aí você tem logo ali na entrada o Julião, que era ali era digamos assim, era um formigueiro, como dizia papai. Hoje só tem ruína. Algumas partes totalmente bloqueadas. Aquele prédio onde funcionava o Colón, com sua beleza arquitetônica, está mutilada. Quer dizer, desabou e está lá mutilado. Isso é que a gente precisa resgatar. Nós não podemos permitir que a beleza arquitetônica daquele lugar é algo assim fantástico, extraordinário, que o turista dá toda a importância e o bairro ignora. Passa ali pelo... Eu tenho o privilégio de estar em uma das 11 esquinas mais importantes do planeta Terra. Aí tem a primeira faculdade de medicina, que hoje, inclusive, eu vi um artigo em um determinado meio de comunicação, que as pessoas não visitam, que tem a Sociedade Protetora dos Desvalidos, primeiro INSS desse país. Há 192 anos, os nossos antepassados cotizavam para comprar carta de euforia, nos casos fugitivos daqueles que tinham mais de 60 anos, da lei de 69. De repente, também sequer está no roteiro turístico. E aí eu digo, meu Deus, o que pensam, o que enxergam, o que veem num lugar tão magistral, tão fantástico, tão extraordinário, e que surge a grande oportunidade de nós darmos um grito. Vamos dar as mãos, vamos nos unirmos, vamos buscar dar um recado para toda a humanidade. O Pelourinho não é patrimônio da Bahia, não é patrimônio do Brasil, é patrimônio da humanidade. E a menina, nas suas orações, certamente estava dizendo isso. E nós precisamos atender esse chamado, esse apelo dela. E essa mensagem de Clarino Silva, todos nós somos testemunhas, é a mensagem que ele repete muito e bem. Eu estou aqui com o Clarino Silva, estou com o Meru Bahia, já esteve conosco o Rafael Dantas. Infelizmente, em um programa, a gente não vai conseguir esgotar todos os tipos de análise e discussão para responder às dúvidas, as incógnitas sobre o futuro desse tema. Mas eu queria saber de você, Meru, depois dessa exposição, depois desse debate, o que é que você, que fervilha aí na sua cabeça, caminhos para a gente poder ir em frente, como você falou muito bem, colocar o futuro como um passo a mais da nossa evolução? Bom, o primeiro ponto, como solução para agora mesmo, é termos um pacto, como o Clarino está dizendo, entre a sociedade, o Estado, o mercado e a religião. Um pacto formal, mas um pacto do nosso cotidiano. É preciso que a comunidade local soteropolitana ocupe o Pelourinho, ocupe o centro histórico. É preciso que valorize. Mas tem um outro ponto muito importante. É pensar o patrimônio como potência, não como um embuste e não como um problema. Então, o ponto para agora é preciso que os órgãos competentes, é preciso que a sociedade civil organizada atue em prol imediatamente para as reformas, que busque os investimentos, que se entenda de onde que pode vir, tem o Estado, tem uma série de outras fontes de origem para esses recursos, para que se faça imediatamente e se comunique. É preciso que o Estado e a sociedade atuem e comuniquem as suas ações, para que todo mundo saiba que isto que passou foi uma tragédia e que isso não vai mais ocorrer, pois o medo das pessoas vai permanecer. Uma ideia principal para agora, não tenho a menor dúvida nenhuma sobre tudo o que aconteceu, com tudo que já está mapeado, sistematizado, é que se haja imediatamente em prol de certos casarões, sobrados, igrejas que são visitadas. Das igrejas mais conhecidas, por sinal, ela também está em risco. Então, pronto. Qual é a solução? A solução é agir e produzir um planejamento para que se alce o centro histórico. Ele já é alçado já como uma pérola turística.
mas que seja também uma pérola local, para que a gente possa andar no Pelourinho e a gente vê a nossa cultura, mas também vê a cultura através dos corpos das pessoas, da presença das pessoas e pensar o patrimônio como algo vivo. Um dos grandes problemas é que o patrimônio é pensado de forma negativa e estanque e não como algo contínuo e vivo. Patrimônio não é sobre o passado, apenas é o presente e o futuro. Umeru Bahia, doutor em Sociologia, cientista social, muito obrigado. Foi ótimo ouvir as suas opiniões. Clarindo Silva, para encerrar, eu sei que sua mensagem vai ser sempre uma mensagem de otimismo, mas também uma mensagem de apelo à consciência. Como é que o senhor encerraria esse debate, Clarindo? Rapaz, eu encerraria agradecendo a Deus, agradecendo a todos os santos, na minha Bahia, todos os santos, a todos os orixás, a todos os espíritos de luz, e que possa iluminar essa humanidade, os nossos governantes, a sociedade organizada como um todo, para que nós possamos ter a bênção de ver esse centro histórico resgatado. Mais uma vez, eu quero fazer um apelo aos músicos, aos cantores, aos blocos, às entidades, que façamos desse carnaval o carnaval do apelo à humanidade para preservar e salvar o centro histórico, como eu digo, o maior conjunto arquitetônico barroco da América Latina, mas que nem sempre é visto como um todo. Preservar para perpetuar, porque eu continuo dizendo que o povo que não preserva o passado não vive o presente, jamais poderá construir o grande futuro. Viva o Pelô, Pelô vivo. Viva o Pelô. Essa frase a gente termina aqui agradecendo a todos pela companhia. Até o próximo encontro, o próximo debate, as próximas reflexões. Até a próxima. Vamos fazer de conta que nós somos... Aí, viva o Pelô. Viva o Pelô. Pelô, vivo o centro histórico. Aí. Viva o centro histórico.